A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 2 de junho de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Confira uma reportagem especial sobre o hipismo. Conversamos com Luiz Ribeiro, ex-técnico da Seleção da República Dominicana, e com Bruna Sodré, amazona e treinadora da Sociedade Hípica de Bauru. No Papo com o Papa, uma análise sobre a Seleção Brasileira de Futebol de Mano Menezes. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. E quem está aqui nos estúdios com a gente é Zeca Marques. Olá, Zeca, qual a sua vaia e o seu aplauso aqui de hoje? Um grande abraço a todos os amigos e ouvintes do Observatório do Esporte. Mais do que vaias e aplausos, Luiz, eu sempre gosto de falar que vou fazer algumas considerações, porque algumas delas sequer são vaias, muito menos tampouco aplausos. Bom, a primeira consideração é sobre algo que motivou vários protestos na internet no último sábado, com relação à transmissão da Globo da luta do UFC entre o Júnior Cigano e o Frank Mir, que era uma luta em que o título estava em jogo, o cinturão, né, do Júnior Cigano, e essa luta foi anunciada como sendo ao vivo, e eu estava fazendo algumas coisas no computador, trocava hora a Globo, hora o Sport TV, porque o Sport TV também estava com uma programação ao vivo com comentaristas lá no estúdio. E de repente, na internet, eu vejo que a luta já tinha acontecido, né? E a Globo anunciou depois, meia hora depois da luta ter acontecido, anunciou como se fosse ao vivo e mostrou a luta. Ela não mostrou antes porque houve, possivelmente, uma aceleração das lutas preliminares, porque foram decididas rapidamente no primeiro round. E isso pode ter provocado um problema de grade para a Globo, porque ela não se deu conta que as lutas poderiam acontecer rapidamente e ela ficou com meia hora de atraso para transmitir a luta principal. Eu acho que não. E Tucamérico, Piri, que tem um pouco de experiência nisso, eu acho que a Globo jamais cometeria um erro de meia hora, sabendo que lutas de MMA, normalmente, ainda mais com pesos pesados, que várias lutas eram dessa categoria, se resolvem rapidamente. Nunca a Globo permitiria um erro de meia hora para exibir uma luta ao vivo. Eu acho que ela deliberadamente não quis transmitir a luta ao vivo porque ela poderia ter algum percalço numa transmissão. Nós já discutimos isso aqui anteriormente. Esse Frank Mir, só para que vocês lembrem, foi o rapaz que quebrou o braço, quebrou o húmero do Minotauro na luta de dezembro no UFC, que foi transmitido pela Fox. Tucamérico, eu estava na Argentina nesse dia, sim, vi a luta pela Fox Argentina e fiquei muito impressionado. Zeca não dormiu naquela noite. Não, porque logo depois teve o Machida que perdeu pro Jones, um nocaute, uma finalização por estrangulamento absolutamente fantástica e amedrontadora na televisão. E o Dana White, que é o grande manager do UFC, o UFC é o torneio de lutas marciais mistas, principal torneio, ele diz: há lutas que a gente pode transmitir em rede aberta ao vivo, há lutas que a gente não pode. Eu acho que a Globo pensou que essa luta do Frank Mir com o Júnior Cigano poderia ser uma luta sanguinolenta. Como foi a luta preliminar a essa? A luta que antecedeu foi a do Pezão com Caim Velasquez, e relatos de jornalistas ali presentes disseram que foi uma das lutas mais sanguinolentas da história do UFC. E o tatame ficou completamente encharcado de sangue nessa luta. O Pezão teve um corte extremamente profundo na testa. E depois ele brincou pelo Twitter dele que cabia um dedo dentro do corte. Né? Ele apanhou muito. Golpes que eu condeno no MMA, que são as cotoveladas que parecem lâminas, né? Mas enfim, eu acho que a Globo não errou a programação da grade. Ela sabia que poderia ter uma antecipação dos horários e simplesmente ela esperou para ver o que ia acontecer. Era uma luta
com a qual ela manteve muita cautela. Há né? precedentes históricos, né, Zeca? Na época das transmissões do boxe, a Globo já fazia isso também. Nas grandes lutas do Mike Tyson, Sim. a gente via o que pensávamos ser ao vivo e a luta já tinha acontecido há muito tempo. É que não tínhamos o Não acesso tínhamos à internet internet, como é comum hoje. Não tínhamos telefonia móvel. Sim. E Transmissões em streaming dependíamos dos meios de comunicação tradicionais para ter acesso à para informação. dedar o que tinha acontecido. Exatamente. Bom, primeira questão é essa. O nosso querido Fábio Alvarez, o Lincoln, que é o nosso representante do MMA na FAAC, ele é aluno de mestrado aqui no programa de comunicação e pesquisa, o UFC MMA, ele me entregou aqui um flyer e no próximo dia 16 de junho, no sábado, às 21 horas, na panela de pressão, haverá um torneio de MMA aqui em Bauru, cuja luta principal é Conterrâneo versus Drago. Pires, tem alguma coisa a falar sobre isso? Não, é Edson Conterrâneo e o Drago. E, se eu não me engano, é a última luta do Conterrâneo. Ele já é mais experiente, tem aí uma bagagem, uma história até longa no MMA. O Drago também, mas o Conterrâneo talvez seja mais conhecido, tem mais experiência. E Bauru vai ser sede, né, desse confronto. Lógico, verão confrontos antes desse, mas esse é o principal confronto da noite. Então é o Edson Conterrâneo contra o Edson Drago, 2 Edsons. E o Fábio estará presente, até porque o professor de MMA dele Vai lutar o Cristiano. luta a penúltima luta, então é a segunda luta principal do dia. Né? Então eu tenho curiosidade para saber como é que vai ser o público bauruense na panela de pressão, porque acho que é algo inédito em Bauru. Não é inédito, Não, Zeca. o que eu estou dizendo inédito, um MMA, uma luta de MMA no panela de pressão. Ah, no Panela sim. Bauru já teve alguns outros inclusive campeonatos. você foi lá, você foi treinar para depois pegar o Tuca. Sim, Não, eu verdade. já cheguei a acompanhar, Eu perdi. acredito. Mas a minha curiosidade é como é que isso vai acontecer no panela de pressão. É isso que eu queria... Acho que o Panela vai possibilitar os organizadores transformar realmente num show, né? É um espaço muito maior e para vamos dizer assim, conseguir organizar, ter uma estrutura que a gente vê na televisão até dos torneios de MMA mais conhecidos. Então, o espaço eu acho que vai ajudar. A promessa é de um grande show mesmo para essas lutas. O último evento de MMA que teve na cidade de Bauru ocorreu no ginásio da Luso. E agora resta já a dúvida pra gente se a Globo vai atrasar ou se vai passar no horário certo. Obviamente é uma brincadeira isso, a Globo não vai transmitir pensando, o MMA no Brasil. Que informação privilegiada é essa que a TVT ia transmitir esse evento em rede aberta, TV aberta. Duas provocações. Primeiro para minha querida amiga Piri Borzillo e ao Luiz Automobilismo. Vocês vão falar sobre Fórmula 1. A Piri disse que está louvando o fato de nunca na história da Fórmula 1 ter havido 6 vencedores nas 6 primeiras provas, 6 vencedores diferentes. Na Piri? realidade são mais de 60 anos, sim. Desde que começou a Fórmula 1, quer dizer. Basicamente. Nunca aconteceu antes isso na Fórmula 1. E eu vou dizer o contrário, eu vou dizer que isso na verdade é uma prova de um baixíssimo nível do campeonato, ao contrário do que o pessoal está dizendo, que é interessante 6 vencedores, eu acho que é um baixíssimo nível porque as equipes não se acertaram ainda. Isso demonstra para mim um problema de programação das equipes no acerto dos carros. É o que motivou o fato até como é que o seu querido corredor lá, o venezuelano, Pastor Maldonado. Pastor Maldonado ter vencido uma prova, né? Financiado pela estatal de petróleo venezuelana. Mas enfim, depois eu meto minha colher aí nessa questão. Eu não sei o que o Papa vai nos dizer, acho que a minha opinião deve bater com a dele, eu só queria fazer uma referência que o jogo do Brasil na quarta-feira com os Estados Unidos parecia um Brasil versus Linense, porque aquela camisa dos Estados Unidos me lembrou o Linense, o nosso querido clube aqui de Lins, da Grande Bauru. O Elefante da Noroeste. O Elefante da Na Noroeste. verdade, no Globo Esporte, a matéria começou assim, o Brasil jogando contra o Linense, só faltou o elefante na camisa. Pois, olha só, não vi o Globo Esporte, eu estou atrasado então, mas eu pensei isso no dia que eu vi o jogo, eu estava comendo uma pizza, numa pizzaria aqui de Bauru, não vou falar o nome, mas enquanto via o jogo eu comentei, o Brasil está jogando contra o Linense. Para quem não conhece o uniforme do Linense, são listras brancas e vermelhas na horizontal. Coincidentemente, eu vi o segundo tempo também numa pizzaria, mas acho que não era a mesma que a sua, Zé. Não, a minha fica nas Nações Unidas. Tá, ok. Bom, duas questões só. A Globo.com, o Globo Esporte, na verdade, Globoesporte.com, fez uma matéria, uma pesquisa com a revista Monet sobre o perfil do jogador brasileiro da Série A. Né, do jogador brasileiro que disputa o Campeonato Brasileiro. E eu acho que é interessante esse tipo de pesquisa, porque a gente às vezes fica discutindo o que os jornalistas acham, o que os entendidos acham,
E nunca se pergunta o que o jogador tem a dizer. Até porque o jogador, por questão cultural e de formação, ele nunca tem vontade de se expressar além do óbvio. A gente correu muito, mas não deu certo, o professor pediu, a gente não conseguiu ganhar. As perguntas também não ajudam. As perguntas não ajudam, a gente já levantou isso aqui. Mas essa pesquisa mostrou um pouco, quis fazer um raio-x do que é esse jogador que disputa o campeonato, e tem coisas bastante interessantes, né? Então, por exemplo, qual o jogador mais provocador que eles enfrentam, qual o jogador que eles mais gostam de enfrentar, o que menos gostam, qual o estádio que eles preferem. Os adversários, né? Os adversários. E o Morumbi ganhou, Peri. Você que defende o Pacaembu pro Corinthians, o Morumbi foi o estádio que em São Paulo é o preferido para jogar. E aí algumas questões interessantes. Qual o jogador que mais admiram? Qual o melhor jogador do mundo? 77% afirmaram que é o Pelé. Fiquei surpreso com esse número. 18% o Messi, 2% o Maradona, 3% não responderam, não sabem, né? O que comem? 23% comem arroz, feijão e bife. Que normalmente é uma dieta das concentrações, né? E a dieta brasileira, segundo os nutricionistas, é bem equilibrada. Aí 17% massa, 11% churrasco, 9% lasanha. Se fosse na época do Neto, jogador do Corinthians, daria um percentual maior. Porque ele dizia que só comia lasanha e um litro de Coca-Cola, de refrigerante no almoço. Eu tenho uma pergunta para você a respeito dessa pesquisa, Zeca. Diga, Piri. O árbitro Paulo César de Oliveira foi eleito. Eu ia comentar isso. O melhor, no caso, né? O primeiro e com uma porcentagem até de desproporcional aos outros. Ele tem um percentual maior que os segundo, terceiro e quarto juntos. Exatamente. Para alguns foi uma certa surpresa. Você acha isso? Para o jornalista foi uma surpresa, mas para mim não, e acho que para vocês também não, porque várias vezes já afirmei e reafirmei aqui que o Paulo César é um dos melhores árbitros de atividade hoje, talvez o melhor, injustiçado por problemas que ele tem em campo, que desagradam dirigentes de federações, de Confederação Brasileira de Futebol e de clubes, mas para mim era o árbitro que merecia ter ido à última Copa do Mundo, sem sombra de dúvida. Né? O Carlos Eugênio Simon, que é um árbitro respeitoso, para mim não merecia participar de 3 mundiais seguidos. Para mim o Paulo César é um árbitro muito mais competente que o Simon. E outro dado da pesquisa que eu acho que até que revela um pouco do como o torcedor também acaba enxergando, que o Corinthians é o time visto pelos jogadores como mais difícil de se enfrentar e a torcida de mais difícil de se enfrentar também. Quando eu vi esse dado eu me lembrei de você, Peri. Eu imagino que você se lembrou de mim. Eles disseram que era a torcida mais temida. A pesquisa não fala se é a mais temida dentro do estádio ou fora do estádio. Então eu acho que é a mais temida porque é a que invade sem treinamento, a que invade clube, é que risca carro de jogador. Não concordo, acho que tem outras... Então o mais temida, acho que é nesse sentido. Tem torcida que invade loja de clube, tem torcida que invade... Não, quem invade loja de clube é irmão do jogador, não é torcida. Mas não duvido que havia um torcedor. Dando nomes aos bois, ou nome ao jogador, na noite da última quarta-feira na Fox Sports, existe um programa sobre a Libertadores, o entrevistado era o capitão Carlos Alberto Torres. Sim. E ele contando de alguns jogos, né? E perguntaram sobre os jogos contra o Corinthians. Sempre foram jogos difíceis e tal. E houve um jogo, eu não lembro o ano, que houve uma quebra de tabu, que o Corinthians ganhou do Santos. 68, foi isso mesmo, 68. 2-0 no Pacaembu. No Pacaembu. E ele contando a história que ao final do jogo eles resolveram ficar um pouco mais de tempo no vestiário, para dar tempo da torcida do Corinthians se dissipar e tal, e ficaram 2h30 dentro do vestiário após o jogo esperando para poder sair. E quando saíram num corredor polonês e a torcida do Corinthians gritando: é freguês, é freguês, é freguês. 1, 2, 3, o Santos é freguês. Sensacional. E tem mais um dado relacionado ao Corinthians também na pesquisa, que de acordo com os jogadores é o time que eles mais gostariam de ganhar. Sempre que, por exemplo, ao enfrentar aí uma equipe, qual que eles prefeririam ganhar sempre é o Corinthians. A torcida do Corinthians é fantástica, isso aí todo mundo sabe. E ela, talvez, quando o Corinthians está ganhando, é a que mais empolga dentro de campo. Agora, das torcidas que eu vi dentro de estádio, a que mais me chamou a atenção pela festa, pelo apoio ao clube é a do Flamengo. A do Flamengo tem, no Maracanã, por exemplo, a do Flamengo, para mim, acho que é imbatível. Mais do que a do Corinthians no Pacaembu, no Morumbi. Mas eu acho que essa questão de torcida, ela tem um problema muito grave no Brasil, de a gente estar restrito às torcidas no sul do país. Sim. A gente já viu espetáculos belíssimos sendo proporcionados no estádio do Ceará, em Belém. A torcida do Paysandu, a torcida do Remo, normalmente enche um estádio em jogos que às vezes nem são tão importantes, como no estado de São Paulo, normalmente os jogos mais cheios, né? São jogos determinantes. Que o público desses estados, Piri, quase sempre é formado por torcedores comuns. Quase sempre não. A grande maioria é formada por torcedores comuns. As torcidas de Flamengo, Corinthians, tem uma grande parcela de torcidas organizadas, né? Isso.
E aí muda um pouco o caráter do comportamento dessas torcidas dentro de campo. Agora, para você ficar contente, um jogo que me deixou extremamente surpreso e assustado foi a final do Mundial de Clubes de 2000 no Maracanã. Eu trabalhei nesse Mundial, então eu estava presente no Maracanã. O jogo Vasco e Corinthians na final, o Corinthians devia ter 40% da arquibancada e o Corinthians parecia que estava em casa com 100 mil pessoas. A torcida do Corinthians não parou de cantar e de apoiar o clube durante os 120 minutos, porque o jogo teve prorrogação. É uma coisa impressionante. A torcida do Vasco parecia que estava jogando fora de casa. O Corinthians tem um dado inédito em termos de torcida, que é a invasão no jogo contra o Fluminense. Acho que até hoje no país nada parecido aconteceu. Em 76, semifinal do Brasileirão, o Corinthians ganha nos pênaltis e vai disputar a final depois com o Inter de Porto Alegre, perde por 2-0, jogo único à época. O Corinthians ficou com o vice. Bom, por último, só um dado que é uma boa lembrança para o GECEF, Tucamérico. Diga. GECEF, que é o Grupo de Estudos de Comunicação Esportiva e Futebol, liderado pelo meu querido Tucamérico e por mim. O GECEF foi convidado, Tuca, na verdade eu fui convidado para um projeto do Museu do Futebol, que é o projeto Futebol, Memória e Patrimônio. Uma parceria do museu com a FAPESP, com a Fundação Getúlio Vargas. Eles querem fazer um grande acervo documental de áudio, vídeo, depois de um livro impresso, com jogadores brasileiros que disputaram Copas do Mundo. Então, seguindo os métodos da história oral, é gravar depoimento sobre a história de vida desses atletas. Eu fui convidado para entrevistar o Mirandinha que jogou no Corinthians, depois se notabilizou no São Paulo. Com aquela foto com a perna... Mirandinha que tem uma contusão em São José do Rio Preto. Do Mirandinha a foto, né? No jogo contra o América. Uma foto do Domício Pinheiro, sim, que inclusive acho que foi premiada com o Prêmio ESSO, ou menção honrosa no Prêmio ESSO. Já procuro aqui. É o Mirandinha quebrando a perna esquerda, numa foto espetacular. E depois dessa contusão, ele nunca mais foi o mesmo. Ele jogou a Copa de 74, não todos os jogos, ele estava mais entrava como reserva. E, enfim, agradeço muito ao museu por ter me feito o convite e vou entrevistar o Mirandinha na próxima quarta-feira em Rio Preto. E aí depois trago mais detalhes para vocês. Por enquanto é isso. Tucamérico, na mesa do Observatório do Esporte, quais as suas vaias e seus aplausos? Bem, vou começar com um aplauso, um raro aplauso. Saudações, amigos do Observatório do Esporte. É uma notícia extremamente interessante e boa para a nossa vizinha cidade de Araçatuba, que vai ter continuidade com o seu time de vôlei futuro. Né? E uma notícia boa é que houve manutenção do técnico César Douglas e eles estão tentando agora contratar o André Nascimento, que é um belo jogador, para fazer um campeonato em nível nacional, um grande destaque. Então o vôlei futuro está quase sem futuro. Estava sem futuro. O vôlei masculino de Araçatuba tem futuro. Já o feminino não, vai disputar essa temporada com uma equipe de jogadoras, uma equipe de jogadoras locais da categoria de base, de formação do time. Né? Mas não deixa de ser uma boa notícia, né? Um time que estava aí para quem já havia até descartado a equipe da competição. Né? Então acho que pelo menos é uma boa notícia, né? Ricardinho vai continuar jogando lá, Michael e Vini também continuam na mesma equipe. Então é uma boa chance, né? Que eu não consegui ainda, uma boa chance de acompanhar jogos aqui perto, né? Para ter essa visão mais próxima de um vôlei em alto nível e de alto rendimento. Perto que nós são 140 quilômetros. Mas é perto, né? É mais fácil do que ir para São Paulo, do que para Minas, né? E a chance de ver os times aqui proximamente também, né? Eu acho que é bem interessante. Né? Só uma consideração, algumas notícias, né? As equipes que vão disputar o torneio olímpico de voleibol com a seleção feminina, que já foi definido, né? Já foram definidas as equipes. Então, além do Brasil, vai estar no grupo B Estados Unidos, Sérvia, Turquia e Coreia do Sul. Então é um grupo um pouco difícil, né? As meninas vão ter que estar com a cabeça bem tranquila, que a gente sabe que esse é o maior problema da nossa equipe feminina, a questão psicológica, a calma, a tranquilidade, para poder fazer uma boa apresentação. Esse é o grupo B, como eu falei, Brasil, Estados Unidos, Sérvia, Turquia e Coreia do Sul. E o grupo A é Grã-Bretanha, Itália, Japão, Rússia, República Dominicana e Argélia, né? Então acho que existe um certo equilíbrio entre os grupos e o torneio olímpico é sempre muito difícil, tá? E aquelas coisas de torneio olímpico, né? Você tem 5 equipes em cada grupo e na primeira fase as 4 primeiras equipes são classificadas. Mas é o que é bom para o pessoal entrar em ritmo, treinar, sentir
arquibancada, torcida, o espírito dos Jogos Olímpicos, tá? E antes de fechar com uma pesquisa, assim como o Zeca Marques, não combinamos nada, mas também eu tenho dados de pesquisa depois para a gente discutir, né, um pouco. Só falar que a gente grava o programa na sexta-feira, como vocês sabem, agora, na hora da gravação do programa, 15h, o Brasil está jogando contra a Finlândia. Tá? No vôlei? No vôlei masculino. Os jogos acontecem lá na Polônia. Tá, ok? Então, eu acho que é uma chance do Brasil se redimir da vergonhosa atuação da primeira etapa. Quem pôde acompanhar os jogos, acho que eu comentei isso, tenho certeza que comentei isso na semana passada, foram atuações pífias, muito abaixo do nível do que a gente está acostumado a ver a seleção brasileira jogar, um desentrosamento dentro de quadra muito complicado, e por incrível que pareça, uma expectativa em cima do Ricardinho, o levantador convocado, que não se consumou. Na verdade, o Bruno entrou e jogou bem melhor do que o Ricardinho. Lógico que ele está voltando depois de 5 anos a jogar pela seleção, é uma situação um pouco complicada, mas a fala do Bernardinho é a seguinte, que se o Brasil tem intenção de disputar as finais e chegar a algum pódio até campeão dessa liga, ele tem que ganhar pelo menos 2 jogos nessa rodada que acontece agora na Polônia. Então, só para quem quiser acompanhar, sexta-feira Brasil e Finlândia, depois no sábado contra o Canadá e no domingo contra a Polônia. Tá, ok? E vou finalizar minha participação então com uma enquete, assim como meu amigo Zeca Marques, uma pesquisa feita pelo... Não vou falar o nome porque é uma surpresinha depois. A pesquisa diz o seguinte: torcedores aceitam jogadores gays. Que país você acha que é esse, Piri? Difícil. Nas atuais Que país você acha que não é esse, Piri? Brasil. Esse é um dado importante, né? O Brasil. É uma pesquisa publicada agora nesse mês de maio no British Journal of Sociology, que constatou que 93% dos torcedores aceitariam um jogador assumidamente gay em seus times. Então isso que é um dado importante, né? Mas não no Brasil, justamente na Inglaterra, que a gente tem uma ideia de torcida violenta, mas que a pesquisa aponta que existe uma perspectiva diferente em relação de gênero dos atletas. Só para finalizar, a pesquisa foi realizada por 2 professores da Universidade de Staffordshire, com 3.500 pessoas pela internet, né? Não tem aí um número de vários países participaram, 35 países participaram, mas a maioria esmagadora de votos foi de britânicos, que foi de 80%. Tá, okay? Agora a questão é que eu queria colocar isso para a mesa, né? Que é uma situação que não acontece, infelizmente, no Brasil. Na verdade, a gente tem casos até contrários. Não, né? é justamente isso que tem. Existe uma socióloga na matéria que fala, que é a Heloísa Helena Baldi dos Santos, e ela fala justamente isso, que a gente está distante da situação e que no futebol a homossexualidade é um motivo de ofensa. Além de estarmos distantes, a gente tem vamos dizer assim, a gente esconde um pouco, né? Às vezes até é um assunto que é corriqueiro, as pessoas sabem, corre nos bastidores, só que se evita comentar. Essa situação, assim como na sociedade, o Brasil, mais uma vez... Mas mesmo no Brasil, eu acredito que existe uma situação de aceitação Tem o da caso sociedade do time da América. um pouco maior, um pouco mais tranquila do que anos atrás. Assim, mas essa aceitação não se reflete dentro do futebol. É mais Eu acho complicado. que essa é uma questão... Tem um caso de um goleiro do Rio Grande do Norte, não lembro, algum time do Nordeste, que o apelido dele é Messi, assumiu como homossexual. Goleiro Messi? O apelido dele é Messi. E tem Nossa produção vai pesquisar quem que é esse Messi. Saiu na Folha de hoje também. Tem na última página de esportes, fala o caso dele até. E a torcida aceitou ele, assim, normal, até o xodó da torcida, tudo mais. Eu acho que isso também é uma coisa um pouco perigosa, porque você pode transformar esse tipo de jogador num tipo, entre aspas, de um mascote do time, que eu não acho que é uma visão... De forma estereotipada. De forma estereotipada, que eu acho que também não é uma saída interessante para essa discussão, né? Então eu não sei o que vocês pensam, mas eu gostaria de registrar que é um dado da Inglaterra que não se aplica nem um pouco em Pindorama. O que a gente deve ressaltar é que esse paradigma, esse preconceito contra a homossexualidade deve ser excluído de todas as formas da sociedade, tanto no esporte quanto nos outros segmentos sociais. E como eu destaquei, o que acontece, né? É que a sociedade caminha para uma aceitação maior que, por enquanto, no futebol não se manifesta. Mas esse clima que eu disse de fingir que não sabe ou não viu é um reflexo da sociedade. A gente ainda... Claro que teve avanços. Tiveram avanços, mas ainda esse assunto não é totalmente... A gente sabe que não é totalmente explícito. Tá, ok. São esses comentários por enquanto.
Tucamérico, a Piri me fez uma pergunta por escrito, ou melhor, uma observação, dizendo que o público jovem pode achar que o Mirandinha que eu citei é o Mirandinha que jogou no Corinthians nos anos 90. É bom. Mirandinha que jogou no São Paulo, 73, 74, 75, foi para a Copa de 74 pelo São Paulo, e é o jogador, estou mostrando uma foto aqui para Piri, é o jogador que em 75 teve a perna fraturada num lance acidental em Rio Preto, num jogo América de Rio Preto e São Paulo. E como a gente tinha comentado, o Domício Pinheiro foi prêmio ESSO de fotografia em 75 com essa imagem. O nosso ouvinte pode procurar em qualquer site de busca, Domício Pinheiro, Mirandinha Quebra-Perna, é o nome da foto, publicada no Grupo Estadão e Jornal da Tarde, prêmio ESSO de 75. E você, Piri, qual a sua vaia e o seu aplauso aqui hoje? Olá, amigos da mesa. Primeiro eu vou me vaiar. Eu quero me corrigir aí da última semana. Você não adivinhou nada, Piri? Não, dessa vez não. Ao citar a questão do jogo entre Atlético de Bilbao e Barcelona, eu acabei trocando de gênero, infelizmente. Ao falar sobre a presidência da Comunidade Autônoma de Madrid, é uma chefe, é uma presidenta, no caso, e ao me expressar eu usei o termo masculino, Esperança Aguirre, a chefe da Comunidade Autônoma de Madrid, tá aí a correção. Eu sigo com uma outra vaia local. Houve uma discussão essa semana aí em Bauru, a gente já está se aproximando dos Jogos Abertos, parece que não, mas o tempo voa, já estamos em junho, e essa semana houve aí um probleminha que vai ser ainda resolvido, mas uma pendência que eu acho que deve ser colocada em pauta. Problemas envolvendo o material, o ringue, que será utilizado pelas competições no boxe, nos Jogos Abertos em Bauru. O técnico da equipe de Bauru enviou um comunicado aos fornecedores do equipamento, alegando que haviam problemas. Esse assunto foi parar na Câmara. E, enfim, depois a empresa até confirmou que havia um problema, que eles usaram o material de um jeito porque não havia o material adequado. Mas, enfim, um imbróglio. O prefeito admitiu que estava sabendo desse conflito aí de informações entre o técnico, que na época, então, secretário de esportes, que era o Batata, que não está mais na pasta. Mas, enfim, algumas coisas que podem surgir ainda antes dos Jogos Abertos. E, infelizmente, aconteceu essa semana, um assunto relacionado, não positivamente, né? Mas que a gente não pode esquecer que está chegando e não podemos perder isso de atenção. Ô Peri, só um pequeno à parte. Nossa Soleres Produção informa aqui, eu já tinha descoberto uma capa que eu vou comentar. O goleiro Messi, caro Luiz, é goleiro do Palmeirinha de Goianinha, time que disputa a segunda divisão do Rio Grande do Norte. O único gay assumido no futebol profissional do Brasil. E aí, Tucamérico, dialogando com a sua pesquisa, o jornal Meia Hora do Rio de Janeiro, que é um jornal popular, extremamente politicamente incorreto, no dia 20 de maio, ou seja, 10 dias atrás, coloca a seguinte manchete: Messi também se abre todinho. Sou gay, entre aspas, sou gay com as cores da bandeira da igualdade de gênero, né? Certo. E uma manchete extremamente infeliz. Mas enfim, tá dado aqui a informação. É o goleiro do Palmeirinha de Goianinha, Luiz. A minha outra vaia, na realidade eu já havia falado, já tinha soltado a bola, não foi uma previsão, mas eu já havia cantado essa bola. Thomas Bellucci praticamente fora dos Jogos Olímpicos, a não ser que aconteçam coisas que a gente não sabe, mas ele mesmo, em entrevista, a revista... Fleury soltam lágrimas do rosto de Fleury. Eu tô vendo, ele tá num clima meio depressivo, mas fazer o quê? É a realidade, Fleury. A gente tem que enfrentar, encarar, entendeu? E partir pra próxima. Fleury, que é o nosso diretor, Fábio Fleury, natural de Tietê. Cidade. Conterrâneo de Thomas Bellucci. Entrevista à revista Tênis, eu queria até fazer aqui uma menção. O repórter que está na França pela revista Tênis, aqui da Unesp, Bauru, Matheus Martins Fontes, conheço ele, está enrolando, Querido Bossa. Está na França. Sua fonte é o Martins Fontes, então. Ele está lá, em loco, né, eu estou aqui, então... É uma fonte segura, então. Duplamente, uma fonte dupla. E em entrevista à revista, o Thomas mesmo praticamente descartou a possibilidade de ele estar nos Jogos, só para que o pessoal entenda, ele saiu na primeira semana de Roland Garros, e...
a data da classificação é 11 de junho para as Olimpíadas. E para que até essa data, são os 55 melhores tenistas que se classificam para Londres. Como a pontuação dele caiu devido a ele ter saído, ele estava defendendo uma terceira rodada em Roland Garros, é muito complicado que tenha, ou como eu já disse, é um convite, ou ele teria que participar de um outro torneio que vai ter agora, mas ele mesmo já descartou, ele está num condicionamento físico complicado, sentindo muitas dores, então praticamente descartada a possibilidade de ele ir para Londres. Vamos aplaudir, né? Eu vou aplaudir sim, Zeca. Eu acho que vou falar de Fórmula 1. A Piri trouxe um testamento hoje aqui, Tucamérico. Olha o papel, olha as anotações da Piri. Vou falar de Fórmula 1, como o Zeca já havia adiantado. Como a minha história de Fórmula 1 é mais recente, então 60 anos de Fórmula 1... Você tá me chamando de velho, é isso? Não, pra mim é inusitado ver 6 corredores vencendo as 6 primeiras provas, 6 corredores diferentes vencendo as 6 primeiras provas do ano. Então, tá aí a minha justificativa do meu aplauso, pelo que eu conheço, pelo que eu vi, isso me chama atenção, eu acho que é um dado relevante. O fato é digno de nota e de aplauso, não contesto o dado. Eu só acho que há uma euforia talvez um pouco desmesurada por achar que isso é motivo de equilíbrio, e eu acho que isso é motivo de uma nivelação, um nivelamento por baixo, é só isso. Na realidade, eu sinto que falta ainda as equipes entender qual que é o que precisa para o carro estar perfeito. Mas eu queria aproveitar e aplaudir o Alonso, já que ele tem um dos carros mais problemáticos, entrando nesse ponto que o Zeca está falando, e aí ele está hoje na posição de líder da temporada. O companheiro de equipe também é problemático, né? Ele até foi bem, né? O Alonso é problemático. Primeira corrida que ele vai bem no ano, né? Vamos dizer assim, comparado ao que ele já havia feito, Massa teve uma boa participação, ficando em 6º lugar. Para quem não sabe, o companheiro do Alonso é o nosso querido Felipe Massa. Até ele conseguiu fazer o melhor tempo, né, acho que na segunda parte do treino classificatório, mas enfim, não melhorou em comparação ao que ele havia feito, mas nada assim fora do normal. Mas, Piri, eu não quis cornetar o seu aplauso, eu concordo, é um fato digno de aplauso. É melhor, por exemplo, que o Luiz, que vai aplaudir daqui a pouquinho o Barrichello, que é o melhor estreante de Fórmula de Indianápolis, né? Vou me abster estreante sênior. Até chegar lá. Ele vai segurar, porque a informação é diferenciada. Então, eu só queria destacar isso, esses 6 vencedores aí diferentes e a liderança do Alonso, né? Com tudo isso que vem acontecendo, com as dificuldades do carro, ele se mantém em alto nível, é um dos favoritos, eu já considero agora ele como um dos favoritos para a temporada desse ano. E eu queria só fazer uma lembrança, neste sábado, né? Quem ouviu na madrugada já vai estar ainda comigo. Quem está ouvindo às 11 horas da manhã vai estar mais por dentro. Final do NBB, São José e Brasília. São José pela primeira vez na final, enfrentando já um veterano. Infelizmente, na minha opinião, e de muitos jogadores até, que eu já ouvi falar, jogo único, em função, é claro, da questão de transmissão, né? A Globo, detentora dos direitos de transmissão do NBB, optou por um jogo único, né? A gente já até discutiu isso. O Brasília é tricampeão? Bicampeão. E São José estreando com chances, assim, eu vou dar minha torcida aqui, torço pro São José, acho que a gente tem que renovar, eu acho que é mais pela questão da renovação. Temos aí um Murilo em ótima fase, o Fulvio jogando muito bem, então eu acho que esses times precisam ser campeões para que as pessoas vejam a necessidade de renovação. Mas é difícil, Piri, para São José vai ser muito difícil. Eu sou natural de São José dos Campos, então eu vou torcer para o São José, mas eu acredito que o Brasília seja favorito em jogo único por questão de experiência, malandragem. O Alex ali é um jogador que catimba um pouco a arbitragem. Brasília tem 3 jogadores que são praticamente espinha da seleção. Mas eu acho que se fosse em melhor de 5, o São José seria favorito pelo jogo coletivo e pelo Murilo, que tá jogando muito. Mas como é um jogo único, não vai ser em São José dos Campos. Então a culpa é da Rede Globo. Vai ser em Mogi das Cruzes. Se o São José perder, a culpa é da Rede Globo. Tem que botar a culpa em alguém, né? Mas Mogi das Cruzes fica próximo a São José. A vantagem é para São José, 50 quilômetros, mais ou menos. Fica porque é perto. Uns a 50 torcida quilômetros. já comprou todos os ingressos. Agora, eu entendi aonde a Piri quer chegar.
essa defesa de que um clube que nunca ganhou um torneio que seja campeão, ela está pensando na Libertadores da América. Vocês estão vendo como a mente de uma pessoa vai longe. Em nenhum momento eu associei uma coisa a outra, mas se ele quer continuar falando de Corinthians, não sou eu que vou interromper. Ele adora falar do Corinthians, todos aqui sabem. Normalmente eu apenas opino na participação dele. Passo a bola agora para você, Gabriel Cortez. Qual a sua vaia e o seu aplauso aqui de hoje? Olá, amigos do Observatório do Esporte. Eu vou começar vaiando uma situação que aconteceu na Itália, no país europeu. Que aconteceu não, que acontece há 300 anos. Desde 1927, que foi o primeiro escândalo. Nessa semana, na segunda-feira, a polícia italiana prendeu 19 pessoas que são acusadas de manipular resultados do campeonato italiano na temporada de 2010-2011, para favorecer apostadores de sites de aposta. Os investigadores da polícia acreditam que as partidas foram arranjadas por uma gangue do leste europeu, chefiada por um mafioso bósnio, que essa gangue é conhecida como Os Ciganos. E ela paga milhares de euros para jogadores, para subornar jogadores e se beneficiar com os resultados dos jogos modificados nos sites de aposta. Entre os jogadores presos, entre os 19 presos, existem jogadores e jogadores que estão atuando pelo Calcio recentemente e atualmente. O Buffon é um dos que estava Buffon é dos citado. Buffon é um dos citados, mas os presos, efetivamente, entre eles está o capitão da Lazio, o Stefan Mauri. Temos também o Omar Milaneto, que é jogador do Padova, o Christian Bertani, da Sampdoria, e o Paolo Arcebis, do Vicenza. Vale lembrar que nós já tivemos como o Zeca já citou, diversos escândalos de arbitragem ou de manipulação de resultados na Itália. Fiquei com medo agora, Gabriel, porque sempre que estoura um escândalo desses, a Itália vence o Mundial seguinte. Em 1980, por exemplo, com o Totonero, que foi um dos escândalos de venda de resultados, o Paulo Rossi participou desse escândalo. Foi punido, ficou um ano sem jogar. Ficou 2 anos sem jogar. Era para ele ter ficado 3 anos, que seria de 80 a 83, mas para ele jogar a Copa de 82 pela Itália, a punição caiu para 2 anos. Ele foi para a Copa e deu aquele show, ganhou do Brasil, desclassificou. Então teve o caso de 80, que foi campeão em 82, teve o caso de 2004, 2005. 2005, 2006. E a Itália foi campeã em 2006. E agora vamos ver se ela ganha 2014 no Brasil, né? E teve mais recentemente um caso de manipulação de resultados também na Série B do italiano há 1 ano atrás, na temporada 2010-2011. Se eu não me engano, um dos jogadores que estariam agora na Euro foi tirado Critito, uma coisa... Critito, exatamente, jogador da Juventus. Não deve jogar pela Euro devido ao escândalo. Ele foi cortado do grupo de jogadores da Itália que se concentra para Euro. Só falta ter uma final Itália e Argentina, Itália ganhar e depois entrevistarem o Baggio, que quando ele perdeu o gol, ele falou que ele nunca fez tanta gente feliz no mundo, né? Tantos brasileiros felizes no mundo, nunca fez tantos brasileiros felizes. E se a Itália ganhar da Argentina, vai falar a mesma coisa. Ele vai ter feito a América Latina feliz, tirando os argentinos do América. Enfim, fica aí minha vaia para mais essa... Os brasileiros, os brasileiros felizes. Não, mas a América Latina não gosta quando a Argentina vence. Você pode ir para qualquer país latino-americano. Né? A rivalidade maior é com a Argentina e não com o Brasil, né? Desculpa, Gabriel. Imagina. Fica aí minha vaia só para mais esse escândalo do futebol italiano. Vamos ver quando Esperamos punições. Esperamos punições, vamos ver quando isso vai terminar. O meu aplauso vai para os brasileiros que já estão classificados para as Olimpíadas de Londres, que começa no dia 27 de julho. Segundo um balanço divulgado pelo Comitê Olímpico Brasileiro nesta terça-feira, já são 225 vagas garantidas em 30 modalidades diferentes. E vale lembrar que nas Olimpíadas de 2008 em Pequim, o Brasil levou uma delegação de 277 atletas. Então nós já estamos quase com a totalidade de atletas credenciados para disputar as Olimpíadas. Lembrando com competições ainda correndo para classificatórios. Lembrando que a maioria desses atletas são em modalidades de esportes individuais. Os esportes coletivos ainda estão à espera dos classificados e dos chamados para a Olimpíada de Londres em julho e agosto desse ano. E você, Luiz, aguardando aí no pit stop, quais são os seus destaques? Bom, antes de falar de automobilismo, vou falar um pouquinho de futebol, porque o Adilson Batista foi demitido do Atlético Goianiense. E eu achei uma atitude lamentável da diretoria do clube goiano, porque o Adilson recebeu o convite para treinar o Cruzeiro, ele rejeitou, falou, não, vou cumprir meu contrato com o Atlético Goianiense. E 2 rodadas do Brasileiro, 2 empates, nem foram 2 derrotas, 2 goleadas, nem nada, apenas 2 empates.
acabou sendo demitido. O Zeca falou que é bom cortar o mal pela raiz, mas o Adilson Batista, se voltasse para o Cruzeiro, provavelmente faria um bom trabalho, como fez em 2009. E foi o Celso Roth, né, para o Cruzeiro, que curiosamente aconteceu algo parecido com ele no Grêmio em 2009. Estava fazendo uma excelente campanha na Libertadores, terminou em primeiro no grupo com sobras, teve 5 vitórias e um empate, que foi, eu acho que, o empate mais injusto da história do futebol, 0-0 com a Universidade do Chile. Me parece um tom meio gremista, né, este comentário, mas é apenas um comentário. Mas é que foi um 0-0 0-0 que o Inter não concorda. que só deu o Grêmio, foi o Hever, foi todo mundo pro ataque, foi bola na trave e nada. Ele tem 2 times para torcer na cidade dele, que é o São José e o Joseense, e foi escolher um time que está a 1.000 e poucos quilômetros de distância. É porque torcer pro Joseense nunca saiu da 4ª divisão, até a primeira camisa já chegou mais perto. De São José, é só 89 na lembrança mesmo. Final contra o São Paulo no Paulista. Que meu pai fala, foi roubado e ele viu sendo comprado o time de São José. Meu pai disse, aí eu não posso dizer mais nada. Aí eu não confirmo nada. Memória do futebol. Mas, agora falando de Fórmula 1, mais especificamente, vai a temporada do Schumacher, que está melhor em desempenho, mas pior em resultados. Pior estreia dele desde que ele voltou. Nos outros 2 anos ele não estava tão bem, mas nesse ano ele conseguiu fazer uma pole position que acabou não sendo pole porque perdeu as 5 posições. No último GP de Mônaco. E estava em 7º, estava ali fazendo uma corrida tranquila, mas acabou tendo problemas no final, abandonou a prova. Já aconteceu outras etapas em que ele estava melhor e acabou caindo para trás. Então tá na hora, talvez... Ele está perdendo os reflexos? É o que eu ouço comentar por aí, que o Schumacher está perdendo os reflexos. A idade tem atrapalhado a pilotagem, vamos dizer assim, do alemão. Uma pergunta só, eu acho, todo mundo fala, o Galvão fala, né, que o prêmio de Mônaco é o mais charmoso da Fórmula 1. Eu acho o único adjetivo que pode se dar, porque a corrida é um tédio total. Quem sai na frente fica na frente, raramente acontece alguma coisa. Eu discordo, viu? Eu discordo também, eu achei legal. Discordo plenamente, eu assisti a corrida. Vocês gostam de Fórmula 1 mesmo? Foi legal aquele suspense no final, ali, chove ou não chove. 6 Tem que segundos. apelar pro clima pra ter uma boa corrida. Não, mas tem um dado interessante. 6 segundos de diferença separavam os 6 primeiros colocados da corrida. Então... O circuito é charmoso, Tucamérico, pelo entorno, pela paisagem. Sim, claro. A pista, obviamente, não permite ultrapassagens. Grandes ultrapassagens. Mas há pelo menos 2 grandes prêmios antológicos na história da Fórmula 1. O primeiro, o Luiz me ajuda a lembrar, se não me engano, em 84, quando o Senna pilotava a Toleman. Venceu, entre aspas, né, o Senna ultrapassa o Prost embaixo de uma chuva torrencial. E assim que ele ultrapassa o Prost, é dado o sinal de que a prova estava cancelada, né? E aí pegou-se o resultado da volta anterior. Na volta anterior, o Prost estava em primeiro, o Senna estava em segundo. Era a Toleman que o Era Senna... a Toleman do Senna. E tem uma história curiosa. E o Prost na Super McLaren fazendo par com o Nick Lauda, diga. A história é curiosa, né? Porque aí eles fizeram os pontos pela metade, porque isso não continuaram a corrida. Aí o Alain Prost fez 4,5 pontos, né? Porque seria a metade da vitória. Valia 9. Mas se terminasse a corrida, continuasse a corrida com o Senna vencendo e o Prost terminando em segundo, o Prost ia fazer 6 pontos. 6 pontos. E ele perdeu o título por meio ponto. Por meio ponto no então, final. Esse 1,5 ponto que supostamente agradaria o francês, acabou tirando o título dele lá pra frente. Perdeu pro Nick Lauda e esse é o primeiro grande prêmio antológico daqueles que eu vi. E o Piri, não sou tão velho assim, eu não vi o Fangio correr, por exemplo. E o outro é quando o Senna, já com o Prost na McLaren, aliás, o Senna na McLaren com o Prost, ele estava com quase uma volta de diferença sobre o Prost e ele erra a curva de entrada do túnel. Do túnel. Né? Ele erra de uma Essa maneira... Faltavam acho que 3 ou 4 voltas. Ele erra de uma maneira assim grotesca. E ele fica extremamente irritado. Ele sai jogando o capacete para o canto, os protetores de auriculares, ele joga no chão. E é uma cena extremamente hilária, né? Hilária, quer dizer, pela reação do Ayrton Senna. Mas são 2 grandes prêmios, há outros, a gente vai poder lembrar. Como diz meu pai, tem que ter braço para fazer aquelas curvas bem feitas. Bom, vou só aplaudir então, rapidamente, a Globo um pouquinho ali, não foi muita coisa, mas começar 20 minutos antes da transmissão foi bastante interessante. Não tem brasileiro vencendo, né, que tem essa máxima, né, que a Globo sempre apoia quando tem um brasileiro vencendo, mas achei interessante ter começado um pouquinho antes. É um passo inicial, quem sabe, aí para fazer melhores transmissões.
E também destacar nas 500 milhas de Indianápolis, o Dario Franchitti, que venceu a prova. Eu torci muito pro Takuma Sato, eu confesso, porque o japonês veio ali na última volta e acabou quase ultrapassando o Dario Franchitti, mas acabou batendo no muro. Mas o mais legal mesmo desta corrida foi a homenagem pro Dan Wheldon. Antes, andaram com o carro que ele venceu a corrida no ano passado. Fica aí a grande homenagem pro piloto britânico. Ele acabou se acidentando e morrendo quantas provas depois? O Dan Wheldon, na verdade, ele só correu em Indianápolis ano passado, aí ele foi convidado para correr a última etapa em Las Vegas. Sim. Aí nessa etapa em Las Vegas aconteceu um acidente múltiplo com 15 carros e acabou aí falecendo, infelizmente. E o dado sobre o Barrichello? Tava aguardando aqui o Barrichello. Eu falei, o Zeca falou que você ia falar alguma coisa sobre o Barrichello. O Barrichello foi eleito o melhor iniciante que correu as 500 milhas de Indianápolis. Incrível, né? Aos 39 anos. Chegou em que posição? Chegou em 11º. Mas é bom destacar que o Barrichello nunca correu no oval. Pilotos como J.R. Hildebrand, que foi segundo colocado ano passado, que era estreante nas 500 milhas, mas na Fórmula Indy, né? Se ele correu não tem as melhores marcas, ele tem os prêmios mais inusitados que um piloto pode ter. A comparação, né, é perigosa, mas enfim, Nelson Piquet encerrou sua carreira nesse autódromo quando teve um acidente que esfacelou os 2 pés, né? O próprio Rubinho falou que estava um pouco ali precavido ali, porque ele não estava acostumado a correr 300 por hora com o tempo todo com o pé embaixo, com carros do lado, essa troca de vácuo, essas coisas, é uma coisa que requer experiência. E ele foi bem, bem tranquilo na corrida, dá para perceber isso, que ele não arriscava. Você que acompanha o Observatório pode enviar um e-mail para a produção do programa. Anote aí, observatoriodoesporte@faac.nesp.br. Escreva para nós. O e-mail é observatoriodoesporte@faac.nesp.br. E o Papo com o Papa dessa semana vai falar sobre os amistosos da Seleção Brasileira de Futebol. Ouça o boletim de João Paulo Benini sobre o assunto. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Na última semana, a Seleção Brasileira de Futebol entrou em campo 2 vezes, contra a Dinamarca e Estados Unidos. Foram 2 vitórias convincentes, 3-1 contra os europeus e 4-1 contra os norte-americanos. A base desse time é a seleção que vai jogar as Olimpíadas, mas alguns atletas rodados do time principal, como Thiago Silva e Marcelo. Restam ainda 2 bons amistosos para o time do Mano Menezes, primeiro contra o sempre perigoso México e finaliza essa turnê contra a Argentina, que dispensa apresentações. O jogo envolvente, com muita qualidade no toque de bola e grandes atuações de Oscar, meia do Internacional, fez com que muitos cronistas começassem a falar em time ideal. Não sei se é para tudo isso, sinceramente. Amigos da mesa, gostaram dos Jogos do Brasil? O time olímpico vai ser mesmo a base da seleção principal? Eu acredito que tem muita gente boa pedindo passagem no time de cima. Grande abraço a todos, João Paulo Benini para o Observatório do Esporte. Seleção brasileira. A única impressão que eu tive aí desses 2 amistosos, primeiros amistosos aí, nos Estados Unidos e um lá na Europa, a questão é a seguinte, eu acho que começa a ter uma luz no fim do túnel, mas nada ainda que resolva os problemas de Mano Menezes no ano de 2012. E falando de seleção, me lembra um fato aí divulgado durante a semana, a partir da quinta-feira, é claro, a saída de Ronaldinho Gaúcho, o ex-seleção brasileira, e até convocado pelo Mano algumas vezes, e criticado muitas vezes até, se despede, de fato, do Flamengo. O próprio Fernando, nosso amigo aqui do Observatório, foi a vaia dele da semana passada. Fernando Martins, nosso produtor. Exatamente. Então, assim, uma novela que já estava sendo traçado seus capítulos finais, e essa semana decretada, enfim, a saída de Ronaldinho Gaúcho do Flamengo, depois de muita confusão, problemas, dívidas do clube com o próprio jogador, o irmão dele entrando na loja, histórias, assim, que o exemplo de não sucesso do retorno de um ex-bambambam do futebol, um clube brasileiro. O Observatório do Esporte vai falar agora de uma modalidade pouco difundida no Brasil, o hipismo.
A palavra hipismo compreende todas as práticas esportivas que envolvem cavalo e cavaleiro. O hipismo esportivo consiste em 8 tipos diferentes de provas, entre elas o volteio, o enduro e o polo, mas as 3 modalidades principais são o salto, o adestramento e o concurso completo de equitação. Além de serem as principais, essas são as 3 vertentes do hipismo que fazem parte do quadro olímpico. Nos saltos, o cavaleiro deve transpor com seu cavalo de 12 a 15 obstáculos em uma pista que mede de 700 a 900 metros. O vencedor será o cavaleiro que errar menos, conquistando mais pontos em menos tempo. Potência, força, velocidade e obediência do cavalo são fundamentais nesta competição. No adestramento, o cavaleiro deve executar uma série de movimentos num determinado período de tempo. Os jurados avaliam o competidor com notas de 0 a 10 nos quesitos disciplina, prontidão e elegância, exigindo perfeita sintonia do conjunto. O concurso completo de equitação é uma espécie de triatlo equestre e reúne provas de adestramento, salto e cross-country. As provas são feitas em 1 ou 3 dias. O cross-country é realizado numa área que simula um ambiente natural, sendo que o cavaleiro deve passar por obstáculos naturais, como tanques de água e troncos de árvores. Vence o cavaleiro ou a equipe que errar menos e apresentar mais harmonia, obediência, resistência e habilidade com o cavalo. O hipismo é um dos poucos esportes em que homens e mulheres competem juntos. As disputas ocorrem desde a antiguidade, mas as primeiras regras e competições modernas surgiram apenas no ano de 1883, nos Estados Unidos. Em 1912, em Estocolmo, o esporte voltou às Olimpíadas para nunca mais sair. O cuidado com os cavalos fez a modalidade ser responsável pela única edição de uma Olimpíada disputada em 2 países diferentes. Em 1956, nos Jogos de Melbourne, uma rigorosa quarentena impediu a entrada de animais na Austrália e as competições de hipismo acabaram acontecendo em Estocolmo, na Suécia. O repórter Gabriel Cortez conversou com Luiz Ribeiro, ex-cavaleiro e treinador de hipismo e atualmente administrador do Aras Manuel Leão. Em 2003, Luiz comandou a seleção da República Dominicana no Pan-Americano de Santo Domingo, por indicação de Nelson Pessoa, com quem trabalhou na década de 80. Luiz Ribeiro explicou a origem do salto e comentou a questão da elitização do hipismo. A questão do custo no hipismo é uma dificuldade até para o esporte se difundir. A história conta que o hipismo surgiu do costume de nobres europeus de praticarem a caça às raposas, né, na Inglaterra especificamente. Nas florestas, quando os cavalos precisavam saltar troncos, riachos, barrancos. E essa origem nobre do hipismo, ela se conserva até hoje. Por que você acha que se conserva essa questão da nobreza do esporte? Na verdade, o salto ele surgiu da caça-raposa, onde a caça-raposa era feita entre várias fazendas e os cavalos eram obrigados a saltar as cercas que dividiam as fazendas, né? Então, na época, os cavaleiros mais radicais, que gostavam da parte do salto, eles decidiram pegar uma área menor e colocar ali réplicas dessas cercas. E daí que surgiu o salto, né? Foi através desses cavaleiros mais radicais que gostavam de saltar as cercas das fazendas, né? Surgiu daí. Realmente é um esporte que é um pouco mais elitista. Isso vem mudando com o tempo, né? Cada vez ele está mais acessível às pessoas. Para você montar numa escola de equitação e você fazer aula uma vez por semana, você vai encontrar aí preços em torno de 50, 70 reais uma aula, né, que inclui já o cavalo, o professor e o equipamento do cavaleiro. Enquanto você monta numa escola, é acessível à classe média, mas a partir do momento que você decide já ter um cavalo, o custo aumenta, então já vai selecionando um pouco. Um cavalo, em média, para competidores profissionais que competem, sai por quanto? O cavalo de profissional custa caríssimo, porque são cavalos de alta performance e tudo. Os cavalos de amador, uma criança que vai começar a participar do esporte e tudo, vai começar a competir, você compra um cavalo em torno de 15 mil reais para você começar a competir nas categorias de base. Você arriscaria alguma solução para essa questão da elitização do esporte? Não tem muita solução, né? Porque você manter um cavalo é um custo caro, né? Um animal de 500 quilos, não é um cachorrinho que você coloca em qualquer quintal, então sempre vai custar caro, né? Nunca vai ser um esporte totalmente popular, mas cada vez mais a
média aí tem usufruído aí do hipismo. Quem também comentou a questão financeira que envolve o esporte foi Bruna Sodré, amazona e treinadora da Sociedade Hípica de Bauru. O hipismo até hoje conserva uma premissa um pouco elitista. Por que o hipismo conserva esse lado nobre até hoje? Na verdade, não podemos dizer assim, não é bem que o hipismo conserva, né? É como se fosse uma Fórmula 1. Você não pode pegar 10 mil reais e querer comprar um carro de Fórmula 1. É a mesma coisa com os cavalos. São cavalos de alta linhagem, que tem todo um processo reprodutivo, tem toda uma preocupação em função disso. Para você sustentar um animal que pesa aí em torno de 500 quilos, você precisa de cuidado. Então você precisa de alguém 7 dias na semana. Você tem assistência veterinária, que é extremamente importante, uma vez que o cavalo é muito mais atleta do que a gente. Ele tem que estar em perfeita condição. Então, eu acho que tudo isso que faz o hipismo ficar caro. A dimensão do que se torna, podemos dizer como um jogador de futebol. Você tem lá o preparador físico, você tem o médico que acompanha os exercícios, você tem várias pessoas envolvidas. O hipismo é a mesma coisa. Então, quando você abrange muita gente, você mobiliza muita coisa em função de um esporte, ele se torna caro. São vários profissionais para que possa acontecer. O hipismo brasileiro tem uma história recente de sucesso nas provas de saltos nos Jogos Olímpicos. O maior nome do esporte brasileiro é Rodrigo Pessoa, que levou o ouro nos Jogos de Atenas em 2004. Pessoa ainda formou a equipe que foi bronze em Atlanta no ano de 1996 e em Sydney no ano de 2000. Em Pequim, 2008, Rodrigo Pessoa terminou em 5º lugar no individual, mas seu cavalo Rufus foi flagrado no antidoping e o conjunto acabou desclassificado. Em Londres, a modalidade de saltos é novamente a esperança de medalhas para o hipismo do Brasil, principalmente através de Doda, que vem de bons resultados internacionais. O país também estará com força máxima no concurso completo de equitação, mas sem chances reais de medalha. No adestramento, o desempenho decepcionante nos Jogos Pan-Americanos impediu o Brasil de levar todos os seus atletas para Londres. A única representante na modalidade será a jovem Luísa Almeida, de 20 anos. Luiz Ribeiro comentou sobre o hipismo brasileiro e apontou os favoritos para as Olimpíadas. Luiz, você foi técnico da República Dominicana no PAN de Santo Domingo, em 2003. Qual que é a expectativa para o hipismo brasileiro para as Olimpíadas de Londres? Bom, o hipismo brasileiro ele se desenvolveu muito graças ao Nelson Pessoa e ao Hélio Pessoa, que foram os desbravadores, foram os primeiros a ir para a Europa e se basear na Europa. E o Nelson Pessoa, na Europa, ele é considerado como Pelé. Da mesma maneira que o Pelé está para o futebol, o Nelson Pessoa está para o hipismo, né? Esse intercâmbio que o Neco se estabeleceu na Europa e tudo, começou a ver entre os cavaleiros brasileiros e o Nelson Pessoa, fez com que a nossa equitação aqui evoluísse muito. Então, apesar da gente estar aqui no terceiro mundo e encontrar todas as dificuldades que a gente tem, de não ter a tradição que tem na Europa, o Brasil tem se destacado e se desenvolvido muito nos últimos anos, né? É lógico que sempre eles vão estar passos à frente, porque lá existe uma outra estrutura, cavalos melhores. Então, realmente, lá o esporte está à frente do que ele é feito no Brasil. Mas a gente está sempre lá próximo do nível europeu. E quem você aponta como favorito para o hipismo nas Olimpíadas? No hipismo é difícil, porque depende muito do cavalo. O cavalo é um ser vivo. Às vezes, aquele que poderia ser o campeão dorme mal e não tem aquela mesma performance. Mas os favoritos são Alemanha, França, Bélgica, Holanda. Esses são os países aí sempre favoritos, né? Estados Unidos. A amazona Bruna Sodré também comentou sobre o atual momento do hipismo no país. Como você avalia o hipismo brasileiro atualmente? Eu acho que a gente está aí sempre entre os 10 melhores. Acredito que a gente tem muito que aprender. A base do hipismo mundial é a Europa, eles que começaram, eles que têm, vamos dizer, hoje a melhor técnica, mas a gente não deixa a desejar, não. Acho que temos o Rodrigo Pessoa, o Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda, o Bernardo Alves. Hoje a gente compete completamente de igual para igual contra o mundo todo. E eu acho que o mais importante hoje, que a gente tem evoluído bastante já há alguns anos para cá, é a criação. É o cavalo específico para o hipismo, que é o brasileiro de hipismo, está sofrendo uma evolução muito grande e melhorando a qualidade dos animais, com certeza melhora a qualidade das competições, melhora a qualidade de disputar aí um Pan-Americano, uma Olimpíada, com certeza.
Aproveitando que você tocou no assunto, qual que é a sua expectativa para o hipismo brasileiro nas Olimpíadas de Londres? E eu acho que o Brasil está com bastante opção de atleta para a equipe. Acredito que até para o Rodrigo Pessoa, que é o técnico e atleta que está resolvendo a equipe, para ele não deve estar sendo fácil escolher, porque nós temos vários conjuntos extremamente aptos, inclusive um que está fazendo agora a sua segunda seletiva. A primeira foi aqui no Brasil, a segunda seletiva está sendo feita na Europa, que tem ido super bem, é o José Roberto Reinoso, que para mim é uma torcida grande para ele e para o Bernardo Alves. O Bernardo é um cavaleiro que eu já trabalhei com ele na minha adolescência, e o Zé Roberto por representar um cavaleiro brasileiro que faz a sua vida, o seu profissional aqui no Brasil, tem essa oportunidade de saltar uma Olimpíada. Isso que normalmente os outros competidores, Rodrigo Pessoa, o próprio Doda, o Bernardo, o Pedro Vênis, que está na disputa também, todos são radicalizados lá na Europa. Então a minha torcida especial aí vai para o Zé Roberto e para o Bernardo. E quem que você apontaria como favorito? Qual nação? A Alemanha sempre. Eu acredito que a equitação alemã é especial. Eles têm um time de ponta aí há muitos anos, mas espero que o Brasil consiga superar eles. E aí, Zeca, qual a sua expectativa para o hipismo brasileiro em Londres? O hipismo é um caso interessante porque é uma modalidade tão elitista, né? Os custos que há de se cuidar de um cavalo, que os principais competidores sequer vivem e treinam no Brasil. O próprio custo do animal. O custo do animal, o custo de tratamento, de alimentação, os equipamentos são caros. E o nosso Rodrigo Pessoa, não o nosso cavaleiro da notícia, mas o cavaleiro de verdade, os cavalos têm todo um acompanhamento e tratamento, treinamento na Europa, né? E é interessante ver que o Brasil tem obtido grandes resultados ultimamente. Eu vou deixar aqui um desafio para a nossa equipe, para um próximo programa. Discutia com o Gabriel fora do ar se o turf seria uma categoria do hipismo, e eu estou acreditando que não, Gabriel. O turf é uma coisa à parte, o turf é a corrida de cavalos com apostas. O Tucamérico até perguntou se era esporte, mas quem regulamenta o turf no Brasil é o Jockey Club Tucamérico, então eu imagino que seja uma atividade esportiva. E o hipismo, ele remonta mais às atividades da cavalaria medieval, por força do volteio com o animal, o domínio do animal com manobras de salto, de treinamento, adestramento, ao passo que o turf simplesmente é montar e correr e ver quem é o mais rápido, o mais veloz. Mas enfim, o Brasil tem uma tradição enorme no turf, tanto que os jornais do século XIX e no início do século XX, no noticiário de esportes, basicamente esse noticiário era ocupado pelo turf e pelo remo. As duas modalidades que inauguram o esporte profissional no Brasil são o turf e são o remo. Basta notar que vários clubes no Brasil todos nasceram de sociedades hípicas. Ou então de clube de regatas, como é o caso do Flamengo, do Vasco, entre outros do Rio de Janeiro. Só para agradecer aqui, Zeca, só para fazer menção ao Edgar Patrício Nunes, que é o coordenador do projeto de ecoterapia da APAI, e deu uma entrevista pra gente, pra repórter Fabiane Carrijo, mas a gente não vai poder exibir ela hoje por questão de falta de tempo. Próximos capítulos. Nos próximos capítulos do Observatório do Esporte nós teremos ecoterapia pro ouvinte. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o site do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Anote aí, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E agora uma novidade, o Observatório do Esporte está também no YouTube. Digita lá e ouça nossos programas na íntegra. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Andressa Borzillo e Luiz Moraes. Comentários de Zeca Marques, Tucamérico e Gabriel Cortez. Participação de João Paulo Benini. Equipe de reportagem, Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins e Fabiane Carrijo. Direção de Fábio Fleury, produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotoviaranha e José Carlos Marques. Até a próxima! Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou
Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.